Tudo bem? Eu sou a Manuela e eu vou dar sequência às minhas aulas de sintaxe. Na última aula a gente viu sobre os tipos de sujeito, a gente formalizou quais são, e hoje nessa aula a gente vai ver os tipos de predicado. Na aula que vem a gente vai fazer exercícios unicamente sobre essa aula. Então, nessa aula a gente vai ver os 3 tipos de predicado, que são o nominal, o verbal e o verbo nominal. Gostaria de ressaltar para vocês também que a gente já viu na minha introdução à sintaxe, nas minhas primeiras aulas, muito sobre o predicado verbal. Tá? Então, pode ser que esse tópico 2 seja só uma revisão, mas é importante passar por ela. E, por fim, a gente vai ter os aspectos semânticos ligados à sintaxe. E já adianto para vocês que essa parte é mais importante, tanto para o vestibular, é uma parte muito cobrada, quanto na faculdade, nas interpretações de texto diversas que vocês vão ter até depois, no trabalho, enfim. Então, muito importante essa aula, tá? O primeiro predicado, então, que é o nominal. Vai ser, então, resumidamente, predicados em que você vai ter verbos de ligação, que são o ser, estar e outros, em que o sujeito é o foco da oração. Então, lembrem disso. Então, o predicado nominal, ele é por definição, né? O predicado cujo núcleo é um nome. Então, ele é nominal por causa disso. E qual é esse nome? É o predicativo do sujeito. É um nome feio para dizer o seguinte: o núcleo do predicado não é o verbo. É a característica trazida dentro desse predicado que se refere ao sujeito. E isso eu vou mostrar na prática com alguns exemplos. Então, aqui eu trouxe um trechinho de Os Miseráveis, que é um livro que eu estou lendo agora e recomendo muito para todo mundo. Então, essa parte aqui que está grifada em amarela, ela tem orações cujo predicado é nominal. Então, aqui, com a caneta. Sua conversa era afável e alegre. Então, a primeira coisa que a gente faz é achar o verbo. Tá, onde está o sujeito? É sua conversa. Então, a gente divide e é isso, é um sujeito simples, era afável e alegre. Então, o verbo é o quê? É o verbo de ligação. A gente passou muito rápido sobre esse tipo de predicado, talvez vocês não se lembrem, mas é isso. Isso aqui, que é o tal do predicativo do sujeito. Tá aqui. Afável e alegre. Por quê? Porque ele se refere ao sujeito. E aí, essa é a grande diferença de um predicado nominal para um verbal, que a gente já viu muito verbal, né? O verbo, ele não é importante. Sim, ele é importante, mas ele não é tão importante quanto o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele é só uma ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, portanto, nada mais é do que uma característica, nesse caso, relativa ao sujeito. A gente vai ver mais para frente, no último tipo de predicado, que o predicativo também pode ser do objeto. Mas, no predicado nominal, é sempre o predicativo do sujeito. E aqui, na outra oração, a gente vê: seu riso era sincero, mesma coisa. Era é o verbo, a gente separa aqui. O era, então, é verbo de ligação, o sujeito é simples. E o sincero é o predicativo do sujeito, que vai, então, ser uma característica do sujeito. Simples. Vamos para o próximo exemplo. Os torcedores estão alegres. Então, estão é o verbo, separa. O sujeito é simples, porque tem um núcleo só. O verbo é de ligação. Por quê? Porque ele vai ter um predicativo alegres, que é o nosso predicativo do quê? Do sujeito. Certo? Porque ele se liga ao sujeito. E aqui deu uma... Vou só apagar isso aqui. Beleza. E o próximo exemplo. O Brasil é o destaque nas avaliações internacionais de leitura. É o verbo, então a gente separa aqui, o sujeito é Brasil. Então, o verbo aqui ser normalmente é de ligação, sempre, na verdade. E o destaque é o predicativo do sujeito. Estamos craque já, mas só para a gente não perder o costume, tudo isso aqui é um adjunto de nominal. Do quê? De lugar. Porque ele dá uma ideia de onde. Meio estranho, eu sempre achei também,
porque não é como se nas avaliações fosse um país, um estado, uma cidade, um bairro, não. Eu sei que não, mas como dá a ideia de onde ele é o destaque, então a gente chama de adjunto adverbial de lugar. Beleza? Então, só aqui para trazer para vocês. Deixa eu dar uma... Não sei se dá para limpar a tela toda. Pronto. O núcleo do predicativo nominal pode ser um substantivo, um adjetivo ou locução adjetiva. E para quem não lembra o que é locução adjetiva, é um adjetivo em mais palavras, basicamente. Então, por exemplo, bolo gostoso, gostoso é um adjetivo, bolo de chocolate é uma locução adjetiva, porque você usa mais de uma palavra para adjetivar o bolo, que é um substantivo. E, beleza. Que também, né, exercem o papel de predicativo do sujeito, certo? O verbo, ele sempre vai ser de ligação. Então, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, tornar-se. Mas aí você, só para deixar vocês bem críticos nisso, não decora só e fala, andar é... Vou tomar uma virgulinha aqui. Andar é de ligação. Não, porque pode ser que eu andei pela minha cidade. Então, eu andei, né? Quem anda, anda, verbo intransitivo, eu, sujeito, pela minha cidade, adjunto adverbial de lugar. Beleza, mas, né? Cadê o verbo de ligação? Não é. Por quê? Porque ele exprime a ação. Então, o verbo de ligação ele nunca vai exprimir a ação, ele vai exprimir, de fato, a ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Então, andar, só para vocês terem, né, para vocês não decorarem que andar é verbo de ligação. Mas nesse caso, por exemplo, a Manuela andava feliz, ou a Manuela andava muito triste, você está fazendo essa ligação, né, entre a Manuela, o sujeito, e o triste, ou muito triste, que é o predicativo do sujeito. E aí, nesse caso, ela não estava andando, ela não estava literalmente andando. Ela andava, quer dizer que ela estava, por um período de tempo, se sentindo triste. Então, é importante vocês analisarem caso a caso, né, para não classificar errado o tipo de verbo, o tipo de predicado. Beleza? Agora, passando para o predicado verbal, são os predicados em que os verbos exprimem ação. Então, a gente já viu muito isso, vai ser realmente uma revisão. E aí, nesse caso, o predicado é o foco. Então, só para relembrar com vocês, o nominal a gente viu que o sujeito é o foco. Por quê? Porque o predicativo do sujeito, que é o núcleo, ou o mais importante do predicado, ele é só um predicativo do sujeito. Então, o sujeito é o mais importante, normalmente, em uma oração cujo predicado é nominal. E no verbal, o mais importante é o verbo, é o predicado inteiro. Então, olha que legal perceber isso, né? Qual a definição desse tipo de predicado? O núcleo do predicado é o próprio verbo, que é o que eu acabei de falar. Então, só para a gente revisar muito rápido aqui. Grandes ideias têm peso. Verbo, aí o sujeito é grandes ideias, peso é o nosso objeto direto. Então, só para ir mais rápido, porque eu escrevo muito devagar aqui, a gente vou só falando com vocês, tá? Então, dormia pouco, como todas as pessoas idosas e a maioria dos pensadores. Era um sono rápido e profundo de manhã. Depois de 1 hora de recolhimento, rezava a missa ou em sua casa ou na catedral. De novo, dos miseráveis. Então, quem dorme, dorme. Aqui é verbo intransitivo. Cadê o sujeito, Manuela? É o ele, que é desinencial, que eu não vou nem escrever, tá? Mas é um sujeito oculto, que não está expresso na frase. Então, um dos tipos de sujeito que a gente já viu. Beleza, pouco, adjunto adverbial de intensidade. Aí aqui a gente não analisa, porque é uma oração coordenada, a gente vai ver isso depois, muito depois, na verdade. Era um sono rápido e profundo, aí isso aqui também não é uma oração cujo predicado é verbal, então vou só riscar aqui. E de manhã, depois de 1 hora de recolhimento, rezava a missa. Essa aqui a gente vai analisar, que é um verbo transitivo
direto, porque quem reza, reza algo, ou pode ser intransitivo também, mas nesse caso a gente tem um objeto que é a missa. Objeto direto, nossa, difícil escrever aqui. E aí o sujeito ele também é desinencial, ele, tá? Nesse caso se referia ao Dom Bienvenu, que não, por isso que ele é desinencial, porque naquele contexto ele estava falando daquele sacerdote, e aí, enfim, por isso que ele não cita tantas vezes, é um livro, né? Então, normalmente vocês vão ter muito sujeito desinencial ou oculto, como vocês preferirem chamar. Beleza, próximo exemplo. Ela fez um discurso a seus alunos. Então, fez é o verbo, sujeito ela. Nossa, difícil aqui, gente, peraí. Sujeito ela. Eita, nós. Bom, vocês entenderam onde é a divisão, né? Fez, quem faz algo, e quem faz um discurso a alguém. Então, aqui a gente tem que um discurso é o objeto direto, e a seus alunos é o objeto indireto. Fechou. E o verbo transitivo, direto, indireto. Sujeito simples. Show. Exprime ação, então é um predicado verbal. Tudo que a gente já viu antes. Mesma coisa que esse outro exemplo. O doce menino obedeceu à mãe. Aí aqui, só um parênteses, né? Quem obedece, obedece a alguém. Então, transitivo, indireto. Quis trazer um verbo de cada tipo para vocês perceberem, né? Que é muito importante vocês terem visto a minha aula de regência também. Porque quem obedece, obedece a alguém. Então, aqui a gente tem uma contração a mais a, que eu expliquei lá. Então, nesse caso, a gente considera que isso aqui é um objeto indireto, porque tem uma preposição a aqui. Então, objeto indireto. Tá, então, presta atenção nisso. Por quê? Porque se você não sabe sobre regência, você ia dizer para mim que é um verbo... Nossa, isso aqui não é um V, né, gente? Um verbo transitivo direto, né? Porque você não ia saber que tem preposição, porque no dia a dia a gente fala assim, normalmente, né? Ah, eu obedeci minha mãe, né? E aí você ia perder toda a análise sintática. E você ia escrever errado, além de tudo, né? Errado não, né? Fora da norma culta da língua. Mas, assim, então é importante saber, né, da diferença aí. E o último exemplo aqui, eu fiz um bolo. Então, bem simplesinho, fazer é o verbo, fiz, né? Sujeito eu, simples, verbo transitivo, porque quem faz algo, direto, que é um bolo, vai ser o objeto direto. Show! Então, a gente analisou tudo aqui. A gente percebeu que é basicamente o tipo de frase que a gente estava analisando antes. E corram fogo. Corram é o sujeito desinencial vocês. Corram, quem corre, corre. Verbo transitivo. Desculpa, verbo intransitivo, né? Porque não tem nenhum complemento, não tem um objeto nem nada. Agora sim, analisou tudo. Vamos para o próximo tipo. Porque o predicado verbal a gente viu que é basicamente uma revisão, né? E o verbo nominal, agora sim, ele é bem novo. Acho que eu talvez não tenha analisado nenhuma assim com vocês antes. Então, o predicado verbo nominal é aquele que vai exprimir tanto uma ação quanto uma caracterização do sujeito ou do objeto. Então, lembra que eu falei, né, que o predicativo ele não pode só ser do sujeito. Ele é só do sujeito quando é predicado nominal, né? Porque quando é predicado nominal, ela é bonita, você só tem uma coisa ali, uma coisa concreta que você pode exprimir uma característica, que no caso é ela, que no caso é o sujeito. Então, sempre quando for ligação é predicativo do sujeito. Mas quando é predicado verbo nominal, você complexifica um pouco essa relação. Eu vou mostrar para vocês com exemplos. Então, a definição, só para deixar bem clara, é quando você vai ter dois núcleos, o verbal e o nominal. O núcleo do verbal é o verbo e o núcleo do nominal é um nome. Qual nome? Um predicativo, que é o do objeto ou do sujeito. Então, vamos lá analisar para ficar bem claro isso. Então, nós compramos o ingresso apressados. Compramos é o verbo. Quem compra, compra algo, que no caso é o objeto. Deixa eu ver se já separa antes. Verbo transitivo, direto.
O ingresso, então, vai ser o objeto direto referente. Lembrando que aqui é o sujeito simples. E o que é esse apressados aqui? Justamente o predicativo do quê? Do ingresso? Não, do sujeito, que é o nós. Por quê? Por causa da concordância em número aqui, né, que a gente está vendo. Então, se refere a nós. Beleza. Então, uma coisa meio nova, mas acho que tranquilo, dá para a gente entender. Agora, mesma frase, não vou analisar tudo de novo, o que mudou aqui é o predicativo, esse rasgado. Então, ele se liga a nós? Não, por quê? Porque pelo que eu falei, pela concordância em número, ele não é do sujeito, ele é do objeto, que é o ingresso. Né? Tá, Manuela, mas e se, só pensando assim, eu já estou antecipando a dúvida de vocês, e se o predicativo concordar tanto com o sujeito quanto com o objeto? Aí você vai ter uma coisa que chama ambiguidade, que a gente tem nesse exemplo aqui. Em Copacabana, os integrantes dos Stones cantaram para os cariocas emocionados. Então, vamos só analisar para vocês até onde der, né? Porque vocês vão ver que não dá para ter certeza aqui. Cantaram é o verbo, os integrantes do Stones é o sujeito. Aqui a gente tem um adjunto adnominal de lugar. Tá? E a gente tem aqui, então, sujeito, verbo. Verbo o quê? Verbo transitivo indireto, nesse caso. Poderia ser transitivo direto e indireto, mas nesse caso ele é só indireto porque a gente tem um objeto indireto para os cariocas. E por que é indireto? Por causa dessa preposição para aqui. Tá bom. Perdão, nossa, gente, acabei grifando, foi tudo, peraí. Por quê? Porque faltou aqui o predicativo. Esses emocionados aqui, eles podem tanto se referir aos integrantes dos Stones ou para os cariocas. Então, você não sabe se é um predicativo do sujeito ou do objeto. Então, não dá para analisar, você fica em dúvida, né? E é isso que é a ambiguidade, que é uma coisa que eu vou falar no finzinho da aula também, com mais detalhe. Beleza. Agora, corrigindo, né? Corrigindo aspas, dando uma das possíveis correções. Em Copacabana, os integrantes dos Stones, emocionados, cantaram para os cariocas. Então, qual que era o problema que a gente via antes? Que a gente não sabia se quem estava emocionado eram os cariocas ou os integrantes. A gente não sabia se era um predicativo do sujeito ou do objeto. Mas agora a gente sabe. Por quê? Por simplesmente colocar entre vírgulas e próximo aos integrantes dos Stones. Então, pela ordem da frase. E pela ordem, você também poderia chamar esse aqui não de um predicativo do sujeito, mas de um predicativo do objeto. Como? Se você escrever, por exemplo, emocionados antes de cariocas. Então, para os emocionados cariocas. Aí você tem certeza que é um predicativo do objeto. E aí, por quê? Porque quando você coloca um adjunto adnominal, ou no caso, um adjetivo próximo, antes, né, do núcleo do que você está querendo se referir, você traz uma ideia de continuidade, né? Então, de uma característica que é inerente aos cariocas, ou que, pelo menos naquele momento, se referia a esses cariocas. Então, você traz uma ideia de que é uma característica deles, né, pela ordem da frase mesmo. E aí aqui, deixa eu só limpar aqui a tela, beleza? Então, como a gente viu, complexifica mesmo essa relação do que pode ser o predicativo, ele pode ser do sujeito ou do objeto. Por quê? Porque como é verbo nominal, o verbo ele pode ser intransitivo, ele pode ser transitivo, e com isso você pode ou não ter um objeto. Então, nos verbos transitivos, você vai ter sempre o predicativo do sujeito, porque você não tem objeto. Então, ela dormiu apreensiva. Então, esse dormiu é o verbo intransitivo, né? O ela é o sujeito e o apreensiva é o predicativo do sujeito. Só pode ser isso porque não tem objeto. Mas os que têm objeto, o predicativo ele pode ser do sujeito ou do objeto. Eu fiz minha lição de casa enfesado, né? Então aqui quem faz, né, faz algo, então aqui é um verbo transitivo direto.
E aí esse enfesado aqui é um predicativo do sujeito, então se refere ao eu, que é o sujeito. Mas pode ser que ele se refira ao objeto, como nesse exemplo aqui. Minha mãe fez um bolo gostoso. Então, o bolo que está gostoso. Então, o bolo sendo o objeto do verbo fazer, ele tem um predicativo gostoso. E aí, por isso que fica um pouquinho mais complexo. Mas não tanto, né? A gente viu aqui que dá para fazer a análise, né? O vocativo, eu trouxe aqui para vocês, só uma coisa, um detalhe, para ninguém confundir com ele com o predicativo do sujeito, predicativo do objeto, com o próprio sujeito. Por quê? Porque o vocativo é um termo da oração que não se refere nem ao sujeito e nem ao predicado. Então ele está meio avulso ali e ele funciona como um chamamento. Então, quando você tem, por exemplo, nessa frase que eu vou falar para vocês, ó Deus, por que fizeste isso comigo? Muita gente vai falar que ó Deus é o sujeito. Por quê? Porque não tem um sujeito explícito na frase, mas o sujeito, no caso, é tu. Ele é desinencial. Por quê? Porque o verbo tem que concordar com o sujeito. Isso é a primeira regra de sintaxe que eu falei para vocês. Então, Deus seria a terceira pessoa ele, né? Se você for pensar assim, né? Quando você fala Deus fez isso, né? Aí concorda. Mas você não pode falar Deus fizeste isso, certo? Você fala tu fizeste, você fez, vós fizestes e assim por diante. E então o vocativo ele não concorda com nada e ele não é o sujeito, ele não é o predicativo, ele tá a parte disso e eu quis trazer o vocativo nesse momento para não gerar confusão com vocês. Ele basicamente serve para se dirigir às pessoas, né? Então, aqui eu trouxe vários exemplos da mesma frase para mostrar para vocês a mobilidade que ele tem na frase, né? Porque ele não faz parte nem do sujeito nem do predicado. E ele não é nada, tá? Tipo assim, quando você for analisar sintaticamente, o vocativo é vocativo. O termo, o nome do termo do vocativo é vocativo. Então aqui, quando você for analisar, você vai ver aqui doutora, será que estou com uma infecção? Isso aqui é o vocativo. E aí ele pode estar, será, doutora, que estou com uma infecção? Mudou a ordem, mas ele continua sendo vocativo e o resto da frase continua tendo as mesmas funções sintáticas, a mesma coisa. E aí depois, será que estou, doutora, com uma infecção? Será que estou com uma infecção, doutora? Então a gente vê que ele tem uma mobilidade bem grande. E aqui eu também quis trazer um exemplo de um vocativo diferente, que é meu caro Felipe, escreva esta carta para dizer que tenho saudades. Por quê? Porque aí eu quero mostrar para vocês que ele sempre tem um núcleo, mas que ele pode ter adjuntos adnominais. Então, meu caro Felipe. 2 adjuntos adnominais de Felipe, mas o núcleo é Felipe. Então, ele é um termo sintático como qualquer outro, que tem um núcleo, que tem a função dele, mas ele não faz parte nem do predicado nem do sujeito. Então, um detalhe bem importante que vocês têm que ter aí. E a gente chegou na última parte da aula, que são os aspectos semânticos ligados à sintaxe. O que é semântica? Semântica é sentido. Então, são os efeitos de sentido que a gente consegue a partir da sintaxe. Primeiro é a topicalização do seu objeto. Simplesmente, o que é topicalização, né? É quando você coloca o objeto em destaque. Quais são as opções que você pode fazer isso? Você pode colocar ele na frente de tudo, tanto do sujeito quanto do verbo, ou você pode colocar o objeto entre o sujeito e o verbo. Mas vocês sabem que pela ordem direta, que a gente já estudou antes, o objeto normalmente fica depois do verbo no fim da frase, né? E às vezes quando você quer dar um efeito de destaque para o objeto, você coloca ele na frente de tudo. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Vou passar rapidamente, porque vocês vão perceber que é bem isso mesmo. O uniforme escola doa. Então, doa é o verbo, aí o sujeito é a escola, que é um verbo, quem doa, doa algo. Então, transitivo direto, objeto uniforme, objeto direto. Então, aqui a gente viu que
ele está na frente, eu quero mostrar para vocês, poxa, por que o objeto está na frente? Qual que é o sentido que a gente quer trazer com isso? Sempre se perguntem. Tenta colocar essa frase no contexto. Você tá falando, lá, sua mãe está lá falando com a professora da escola, e aí ela fala assim, nossa, mas o uniforme está tão caro, é tão difícil para mim, enfim. Aí a professora vai lá e responde, uniforme a escola doa. Por que ela falou isso? Por que ela não fala a escola doa o uniforme? Porque, nesse caso, pensa, a mãe está ansiosa, ela quer saber sobre o quê? Sobre o uniforme. Então, é uma boa tática você começar usando a palavra uniforme na sua frase, porque assim você consegue redirecionar a sua atenção para o uniforme, não para outras coisas que você quer, você, por exemplo, diria antes, né, numa ordem direta da oração. Então, esse é um exemplo clássico aí, um exemplo muito bom de como se topicaliza o objeto. E aí eu vou trazer rapidinho aqui para vocês outros exemplos, só para ficar bem claro. Livros, leia vários. E aí aqui fica bem claro, tá? Que o verbo, ele tá entre o objeto. Então, vários livros é o objeto direto e livros é o núcleo. E ele tá na frente. Por quê? Para dar um destaque mesmo, para livros. Então, isso aqui era uma manchete de uma reportagem, um artigo, na verdade, em uma revista, para dar destaque do tema, né, dessa reportagem, que vai ser por que é importante ler vários livros. Depois, o menino, uma beleza via na menina. E só um exemplo para mostrar para vocês que é possível colocar o objeto depois do sujeito e antes do verbo, né? Então, via o verbo e o sujeito menino. Aí nem precisava separar aqui, né? Então, a gente vê aqui que o objeto é uma beleza, porque é em VV algo, verbo transitivo direto, e na menina vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então, né, só para mostrar para vocês que é possível, fica um pouco confuso, mas é aquilo sobre o que a gente já comentou, né? É uma espécie de ordem inversa da oração. E aí aqui você quer dar um destaque para beleza, porque você está colocando ele na frente do resto da frase. Tá? Então essa é a ideia mesmo. A ambiguidade sintática é um tema bem importante também. Vocês têm que aprender isso para não ficar complicado de escrever, né? Então, o que é ambiguidade? Ambiguidade é quando você gera uma confusão ou quando você consegue entender duas coisas diferentes na mesma frase. Então, isso é muito ruim em uma redação, muito ruim. Tá? Por quê? Porque o objetivo de uma redação de vestibular é ser claro, o mais claro que você conseguir, entende? Então, aqui não é para você ser um escritor, um poeta, enfim, muito lírico, né, nesse sentido, que às vezes a ambiguidade é intencional, mas na redação de vestibular é péssimo, tá? Isso mostra que você não consegue se fazer entender, né? E aí, eu trouxe o mesmo exemplo que a gente já viu antes. Os integrantes dos Stones cantaram para os cariocas emocionados. E ela é sintática, porque por meio da sintaxe você consegue corrigir isso, como a gente já viu, né? Que poderia ser os emocionados cariocas, né? Para ser um predicativo do objeto. Ou os integrantes dos Stones, vírgula, emocionados, vírgula, cantaram para os cariocas. Que aí seria um predicativo do objeto. Então, um exemplo de ambiguidade. O delegado violento foi exonerado do cargo. Aqui tem uma nuance bem que vocês iam dizer que é imperceptível, tá? Por quê? Porque violento, o que acontece? Não é que o cargo vai ser violento, não é um problema de ambiguidade do sentido de quem é a pessoa violenta. A gente sabe que é o delegado, mas será que o delegado é sempre violento? Será que é uma coisa inerente dele, é uma característica que ele sempre tem? Ou será que é uma questão comportamental do momento em que ele foi exonerado do cargo? Então aqui é uma nuance bem específica, mas importante vocês conseguirem evitar esse tipo de coisa. Para isso, a gente tem algumas soluções. A gente pode falar, o violento delegado foi exonerado do cargo, porque ele dá uma ideia de continuidade da característica, ou seja, quando você coloca ele antes, né, do núcleo do sujeito, você está dando uma ideia de que ele é sempre violento, então uma continuidade dessa característica.
e o delegado, vírgula, violento, vírgula, foi exonerado do cargo. Quando você faz isso, quer dizer que é como se você estivesse escrevendo o delegado, vírgula, que estava violento, foi exonerado do cargo, naquele momento. Então, aqui é comportamental e aqui é uma característica inerente. Paralelismo sintático. A última de todas da aula, prometo, e a mais importante, e a que eu mais gosto. Por quê? Porque quem faz um paralelismo sintático, quem consegue fazer isso, normalmente escreve muito bem. E é importante você trazer paralelismo para a sua redação, para o que você for escrever, porque você não quebra o raciocínio do seu texto. E quando você quebra, é terrível. É terrível fazer essa quebra, porque aí a pessoa não entende o que você está falando, né? Vou mostrar só a definição bonitinha do que é isso, o que é paralelismo. Então, para quem não sabe, paralelismo é a repetição, né? E no caso, como ele é sintático, de estruturas sintáticas. Vou trazer o exemplo aqui de um poema. Eu preciso te falar, eu preciso respirar, eu preciso te tocar. De um dia de domingo, Paulo Massadas. Essa repetição aqui, ela traz um lirismo, ela é importante para esse caso. Por quê? Porque traz um ritmo, né? Mais do que tudo. Certo? Aqui, esse outro exemplo, agora, um pouquinho menos lírico, tá? Mas é para vocês verem por que eu acho tão importante. Na Revolução Francesa havia-se uma multitude de reivindicações, pobres gritando por suas vidas, nobres clamando pela manutenção de seu poder. Não está tão paralelo, mas assim, tem um paralelismo que é melhor do que, por exemplo, se eu dissesse para vocês, na Revolução Francesa havia-se uma multitude de reivindicações, pobres gritando por suas vidas e uma clemência pela manutenção do poder da nobreza. Terrível, terrível, entendeu? Porque dessa forma que está aqui, a gente sabe que tem como se fosse uma oposição. Você não precisou colocar mais, você não precisou colocar ou entre essas frases aqui, mas você sabe que tem um versus aqui, você tem uma oposição. Por quê? Pela repetição das estruturas sintáticas, que você tem um sujeito, você tem um verbo, você tem um por. Aqui tem a mesma coisa, um sujeito, um verbo e um por alguma coisa também. Então, por você ter esse paralelismo, você consegue criar uma continuidade do seu sentido. Um outro exemplo, o diretor falou sobre melhorias na comunicação interna e mudar o conceito da marca. Aqui eu já deixei errado para vocês verem como é feio, como fica ruim, sabe? Como você perde credibilidade escrevendo dessa forma. Aí, só me corrigindo, não dizendo que é feio, não dizendo que você não pode falar dessa forma, porque aqui eu não estou falando de uma gramática normativa. Estou falando de uma... Por quê? Porque a normativa, ela fala que você tem que falar assim, você tem que falar tudo certo, tudo de acordo com a norma culta. A descritiva fala que o que a norma diz é isso, e a gente tem as variações linguísticas. A gente tem a variação linguística informal, que a gente fala no nosso dia a dia, e tudo bem. Eu, inclusive, tenho certeza que eu também não falo de acordo com a norma culta o tempo todo, inclusive na aula. Falei, inclusive, 2 vezes, ó, só para vocês terem uma noção. Mas é importante a gente saber, né, que o paralelismo ele já dá uma credibilidade, pelo menos na escrita formal. Pelo menos quando você está escrevendo na sua redação, quando você está escrevendo as respostas escritas aí para a segunda fase, e assim por diante, né? No trabalho também é importante você saber escrever bem. Então, aqui a gente tem 2 soluções, né, para trazer um paralelismo sintático maior. O diretor falou sobre melhorias na comunicação interna e mudança do conceito da marca, né? Ou o diretor falou sobre melhorar a comunicação interna e mudar o conceito da marca. Então, aqui qual que era o problema? Aqui estava substantivado, né? Um substantivo, e aqui é um verbo, né? Esses são os 2 tópicos da conversa e você já trata esses 2 tópicos de formas diferentes. E isso é ruim, né? Isso é uma falta de paralelismo, tá? Então, esse aqui está errado, né? De acordo com a norma culta. Esse aqui está correto. Tá? Então, era isso a aula de hoje, tá, gente? Na próxima aula, eu vou trazer exercícios sobre tudo isso que a gente viu. Então, vai ser muito importante para revisar, para deixar mais claro a importância de tudo isso,
para a escrita, para o entendimento, para a semântica, enfim, e como isso é aplicado no vestibular. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Contem comigo.